Vamos sim. Então vamos lá, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com José Luiz Souza de Moraes, procurador do Estado e professor de Direito Internacional. Ele nos fala sobre o direito das pessoas que estão fora do Brasil e não conseguem voltar. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia. Obrigado a todos. É um prazer estar com você e com seus ouvintes. Obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como fica a situação dos brasileiros que estão fora do país, precisam e querem voltar aqui para o país, porém estão passando por algumas dificuldades, algumas restrições. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como está a situação hoje. Há muitas pessoas nessa situação e o que fazer? Sim, há bastante gente ainda nessa situação. É justamente esse o papel do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, né? Do Serviço Consular. Só para que a gente tenha ideia, né? O Serviço Consular serve justamente para isso, né? A nacionalidade das pessoas é um vínculo de proteção delas com o seu país. E quem faz essa proteção fora do nosso território é justamente o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Para que a gente tenha ideia, desde o começo dessa pandemia, mais de 10 mil pessoas foram repatriadas pelo Itamaraty, pelo Serviço Consular Brasileiro. Mas ainda tem, por volta de mais 5 mil e poucas pessoas ainda estão nessa situação. Um pouco menos agora, porque desde essa primeira informação de mais de 10 mil pessoas, nesse último mês, parece que mais de 2.500 pessoas conseguiram ser repatriadas, né? Mas há 1.500 pessoas que ainda faltam, que estão numa situação muito grave, de muita vulnerabilidade, não é? Para que a gente tenha um pouco de ideia, né? Assim, a gente vê, todos nós vemos, vários aviões, as companhias aéreas diminuíram muito as rotas de seus serviços, então, por vezes, as pessoas que estavam no exterior simplesmente não encontram mais voos para voltar para suas casas. Muitas delas estão sem dinheiro, muitas delas estão em situação extremamente precária, muitas delas dormindo em aeroportos, sem qualquer ajuda ou sem qualquer auxílio local ou mesmo sem conseguir o auxílio direto do consulado brasileiro. Professor, quem é que paga pela passagem dessa pessoa que precisa ser repatriada? Essa ótima pergunta sua, né? Essa repatriação é um serviço de Estado, é um serviço do próprio Estado, é um serviço consular, portanto, ela é gratuita, tá? Então, até por não existirem voos em muitos lugares, o Ministério das Relações Exteriores tem feito voos charter para buscar brasileiros no exterior. Então, nós tivemos o problema do Equador aqui, com vários brasileiros, inclusive sem conseguir embarcar por problemas sanitários, né? Então, é gratuito esse serviço, tá? Esse serviço é gratuito. Mas haverá vezes em que a pessoa, por exemplo, o turista eventual que por acaso saiu do Brasil para viajar e ele teve um voo cancelado, por exemplo, ele também não precisa depender única e exclusivamente do serviço consular para tentar voltar, né? O serviço consular, obviamente, é em casos extremos, em casos em que não há possibilidade corrente, normal, de solução do problema. A primeira coisa que o brasileiro tem que fazer é procurar, se ele, por exemplo, tiver de fato uma passagem marcada, tentar solucionar o problema diretamente com as companhias aéreas, tá? O que eu recomendo é que, primeiro de tudo, que a pessoa tente, de fato, voltar entre aspas, a gente sabe que as condições de todo mundo não são sempre iguais, não são favoráveis, mas tentar de todo meio voltar, né? E depois se valer de meios judiciais, por exemplo, ou mesmo administrativos, para tentar obter uma indenização em face dessas empresas aéreas, né? Até mesmo, eu quero deixar para os nossos ouvintes, né? O governo estabeleceu um canal de comunicação
com algumas empresas de diversas áreas de economia, não só empresas aéreas, mas empresas aéreas de diversos países estão incluídas nesse serviço. No serviço consumidor.gov.br é possível a gente encontrar um canal de comunicação direto, administrativamente, para tentar administrativamente resolver esses problemas com as empresas aéreas, com várias empresas de consumo. Se isso não for possível, né, essa é a primeira tentativa, mas não é alternativo, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é você procurar também pela internet, no site do Itamaraty, Itamaraty com Y no final, tá? itamaraty.gov.br. Lá você vai encontrar, inclusive, um formulário que é necessário, um formulário de assistência consular, que é necessário o preenchimento desse formulário para que você obtenha a ajuda do MRE, do Ministério das Relações Exteriores. Tá? Então, esses dois canais eu recomendo para quem tiver, os familiares que estiverem nos ouvindo ou por internet, né, para que auxiliem os seus familiares que estejam fora do Brasil. Tanto através de comunicação direta com as companhias aéreas, tentativa, repito, tá? Mesmo que haja um prejuízo inicial, é melhor que tente voltar a qualquer custo, entre aspas, né? E depois ver a possibilidade de se reembolsar os seus gastos pela via judicial, do que estar em uma situação de extrema vulnerabilidade. E, paralelo a isso, junto ao Itamaraty, você consegue, através desse formulário, obter a ajuda por meio governamental, por meio do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty. Então, é itamaraty.gov.br, no formulário de assistência consular para quem tiver nessa situação. Doutor José Luiz, eu queria que o senhor explicasse em que momento a pessoa ela pode ser repatriada, em quais situações exatamente ela se enquadra nesse processo? Então, em qualquer situação de risco, né? Em qualquer situação de risco em que não seja possível, por algum motivo, ela voltar ao seu país, ela pode buscar a assistência do Itamaraty. O Itamaraty não é uma agência de viagens, né? Mas ela é um órgão, justamente, de proteção de nacionais no exterior. Então, qualquer situação de vulnerabilidade deve ser buscado o Itamaraty. Só que o Itamaraty, ele mesmo, demonstra que algumas coisas ele não vai poder fazer. Por exemplo, ele não vai, salvo em situações de extrema miséria, de extrema vulnerabilidade, o Itamaraty vai conseguir, por exemplo, dar alimentação e hospedagem para essas pessoas. Elas não vão conseguir isso do Itamaraty. Portanto, assim, em paralelo, né, há o problema daquelas pessoas que estão em viagem, né, os turistas que estão fora do Brasil. A eles, eu recomendo que busquem as suas agências de viagem e as companhias aéreas para que elas auxiliem esses passageiros, inclusive com hospedagem, inclusive com alimentação. Se não for possível, é aquilo que eu falei, a urgência é o principal, é arrumar qualquer jeito para retornar para cá e depois pedir uma indenização ou administrativamente ou por meio judicial. Tá? Os juizados especiais, localizados em todos os estados do Brasil, eles são especialistas nesse tipo de demanda, né? Eles têm esse perfil para atender esse tipo de demanda, inclusive, muitas vezes, nos próprios aeroportos. Tá? Obviamente que alguém que está voltando de viagem não vai fazer isso de uma forma tão rápida, nem precisa, porque os juizados especiais eles estão acessíveis em qualquer dos estados da federação. Então, repito, né, nós temos que cuidar de prioridades. As prioridades são, antes de tudo, é o retorno seguro, e depois, mesmo que haja prejuízo, e que muitas vezes haverá prejuízo para os viajantes, né, haverá a possibilidade de ingresso judicialmente para pedir indenização a quem quer que seja que tenha causado esse dano. Muitas vezes nós vamos experimentar prejuízos e não há culpa de ninguém, não há como responsabilizar ninguém, né? Mas o Itamaraty, respondendo a sua pergunta,
pode auxiliar as pessoas, a primeira coisa que deve fazer é buscar o auxílio do Itamaraty, mas esse auxílio, repito, é um pouco limitado. Professor, e no caso de países que não têm consulado, e aí pensando aí, fazendo aí até dando aí um exemplo, o país não tem um consulado brasileiro e de repente a pessoa está lá e perdeu ou foi roubado pelos os seus documentos, ou seja, ela tem dificuldade de trânsito entre os países até achar um país que tenha a cobertura do consulado. Faz como? Embaixada brasileira, tá? O Brasil mantém relações diplomáticas com quase 200 países mundo afora, né? Quer dizer, é uma situação muito extremada essa. Embaixada brasileira, se não houver, daí é tudo muito mais complicado. É um pouco mais complicado de achar. Aí, a pessoa que estiver no exterior vai ter que pedir o auxílio do Itamaraty por aqui. Certo? Então, pedir o auxílio do Itamaraty para que ele seja realizado aqui no Brasil e informar por meio desses, por meio desses formulários, a situação do brasileiro no exterior, tá bom? Mesmo que não haja uma embaixada, o serviço diplomático brasileiro também tem a possibilidade de outros canais de diplomacia para tentar solucionar o problema do cidadão. Então, nenhum brasileiro fica para trás, né, professor? Assim, em tese não, né? A gente sabe que há uma dificuldade muito grande, né? Em diversos países há uma total impossibilidade. Nós estamos passando por um momento, talvez um momento igual a esse só houve em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos em algo que é inimaginável, né? Para a maioria de nós era inimaginável, uma situação calamitosa mundial como a gente se encontra, né? Então, assim, em última instância, a gente tem que procurar os canais ainda locais para qualquer tipo de auxílio humanitário dessas pessoas que estão em situação extrema, como a gente está levantando aqui. Mas a primeira, na situação não normal, né? Mas na situação mais comum, nós devemos procurar, primeiro, quem tiver passagem comprada, procurar as agências de transporte aéreo, as agências de viagem que você contratou, para que elas solucionem o problema. Inclusive, há uma cooperação internacional entre essas empresas. Então, mesmo que você não tenha uma empresa aérea, elas têm alianças internacionais que podem ser supridas através de outras empresas aéreas. E, ao mesmo tempo, entrar em contato urgentemente com o Itamaraty, com o Serviço Consular Brasileiro, por internet. Lá na internet, você consegue os telefones locais para você entrar em contato local com as embaixadas brasileiras e com os consulados, com os serviços consulares. E também, aqui no Brasil, você e o seu entrar com o serviço do Ministério das Relações Exteriores com uma certa facilidade. Tá? E lembrando que, olha, 12.500, até há poucos dias atrás, 12.500 brasileiros já tinham sido enviados. Parece que há mais 5.000 lá fora ainda, mas o NRE, nesse sentido, está tomando uma cautela muito apropriada para essa realidade, e os países também devem ter uma cooperação entre eles para auxiliar os cidadãos, da onde quer que seja, a voltar para as suas casas, se assim for o mais seguro. Muitas vezes pode não ser segura a volta para os seus países, então ela vai ter que buscar um auxílio local, não é verdade? Doutor José Luiz, eu ia perguntar exatamente isso na questão das pessoas que estão lá fora e que já foram diagnosticadas com a Covid-19. O que acontece nesses casos? Elas ficam em tratamento no país que está, ou ela é trazida para o Brasil, espera-se o tempo de quarentena? O que acontece? Assim, se a pessoa está doente, ela o que
autoridades médicas dizem é que ela tem que permanecer no local, se isso for possível. Ou ter a maior cautela possível, porque a gente tem que lembrar que aviões são lugares fechados com um grande número de pessoas, e há lugares que você viaja 20 horas seguida, estando fechado dentro de um mesmo avião, né? A questão sanitária mudou o nosso mundo, né? Nós vivíamos um mundo globalizado e isso nós vimos que caiu por terra com a urgência sanitária que se coloca aqui. A urgência e as autoridades sanitárias podem sim e devem restringir o direito de locomoção das pessoas, tá? Os nossos direitos de locomoção e outros direitos fundamentais ficaram restringidos diante dessa pandemia. Não pensem o contrário, porque não é verdade. Acima de tudo está o interesse geral, está o interesse público, está o interesse sanitário, não só de um determinado país, como do mundo inteiro. Então, as pessoas podem ter, sim, o seu direito de ir e vir restringido, e mesmo ao chegar ao Brasil, essas pessoas podem ser submetidas à quarentena. Tá? Isso é algo que é comum e é algo que provavelmente vai ser realizado. Essas pessoas têm que ficar em isolamento. Nós estamos vendo aqui, agora nós estamos não no pico, ainda não chegamos no pico, mas na aceleração de contaminação aqui no Brasil. A gente percebe isso, que esses direitos fundamentais, o direito de ir e vir, está extremamente restringido por conta disso, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Essa é uma nova realidade que a gente se encontra. Muito obrigada pelas suas informações, Dr. José Luiz Souza de Moraes, que é procurador do Estado e também professor de Direito Internacional. Obrigada pelas suas informações e quando tiver atualidades, entre em contato conosco para que o senhor possa trazer, então, essas informações aqui para o Jornal da Rede Alesp, por favor. Fiquei muito feliz com a participação. Um abraço a vocês, um abraço a todos os nossos ouvintes. Cuidem-se e fiquem em casa, por favor. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Bom, só para lembrar, então,